A Ucrânia voltou a ser alvo de intensos ataques da Rússia e quem atualiza as informações sobre a guerra é o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. A guerra na Ucrânia, que completou já 10 meses e teve um momento crucial nas últimas semanas com a retomada dos ucranianos da região de Kherson, agora vive dias muito difíceis nos quais ataques generalizados acontecem por todo o país através de drones. Apesar da Ucrânia ter conseguido abater grande parte dos drones, os mais de 60 drones e mísseis que foram lançados em direção ao seu território no dia de hoje, muitas cidades e milhões de pessoas voltaram a ficar sem energia, o que significa também ficar sem água e aquecimento para as casas nesse momento em que o inverno é bastante rigoroso com muita neve. Aqui na Península Ibérica vemos uma chuva muito intensa, mas também o frio que vai aumentando à medida que nos aproximamos do Ano Novo, e na Ucrânia não é diferente, em que muitas pessoas se encontram em uma situação humanitária de verdadeira calamidade. Vemos que neste momento os ataques russos se concentram em duas regiões. A região de Kherson, que foi anexada de jure pelos russos ainda no mês de setembro, mas que eles não detêm o controle territorial, foi retomada pela Ucrânia e, portanto, agora eles tentam, através dos novos bombardeios, recuperar um pouco dessa área que foi reconquistada pelo exército de Volodymyr Zelensky, ao mesmo tempo que nas proximidades de Bakhmut, uma cidade no Oblast, na região de Donetsk, vemos também novos bombardeios acontecendo naquele limite entre o controle das tropas ucranianas e tropas russas. De qualquer maneira, essa nova ofensiva, com muitos ataques aéreos, é vista por muitos analistas como uma resposta, uma retaliação à visita de Zelensky aos Estados Unidos, que ainda continua a repercutir no mundo político e também no campo de batalha, já que os aliados históricos da Rússia estão cada vez mais próximos de Zelensky, que provavelmente já no início de 2023 mandarão um sistema muito importante, o sistema Patriot, de interceptação de mísseis, o que poderia mudar a dinâmica de guerra. Todas as atualizações sobre a geopolítica europeia e também a questão da guerra na Ucrânia traremos para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Braga, em Portugal, para a Jovem Pan News. Valeu, Luca. Obrigado pelas informações. Agora, Kobayashi, como é que você está vendo a situação de momento? Vamos nos aproximando já de um ano do início da guerra, né? Em março, agora de 2023, completaremos um ano e, ao que tudo indica, numa situação ainda bem delicada, tão delicada quanto foi no início, quando a gente via ali um impasse nas negociações. Havia aquela previsão inicial de uma solução rápida, eventualmente, de que a Rússia em pouco tempo fosse aniquilar ou conseguir derrotar as tropas ucranianas. Isso não aconteceu, com um apoio forte da comunidade internacional, dos Estados Unidos, especialmente. A Ucrânia conseguiu oferecer resistência, vai arrastando já há quase um ano, como eu disse, o conflito, e parece um momento de impasse agora, né, Kobayashi? O que é que você projeta? Olha, infelizmente esses ataques vêm a passos lentos, né? Já há quase um ano, e agora também, infelizmente, sem muita visibilidade no mundo todo, né? No começo, ali no primeiro mês, todo mundo se importava, muitos países manifestaram de alguma forma alguma conduta que pudesse colaborar ou pressionar a Rússia a deixar de atacar. Muitos países fecharam fronteiras do ponto de vista comercial com a Rússia. Agora isso já não é tão comentado, né? A Ucrânia esperava desde o início um apoio da OTAN e do próprio Estados Unidos, né? Que não veio a contento, infelizmente, e agora está lá sofrendo cada vez mais, com o seu povo, né? Morrendo, com as suas cidades sendo devastadas, né? O que a gente lamenta muito, porque em 2022, né, nesse século que nós estamos vivendo, nós ainda temos guerras acontecendo e dessa proporção. E os outros estados que poderiam se manifestar e fazer frente a esse ataque russo contra a Ucrânia, infelizmente não conseguem. Há um medo muito grande desses outros países com as ameaças nucleares que o Putin vem dando, não de hoje, mas há muito tempo, né? O que poderia complicar de vez a situação e piorar se isso de fato for verdade, se isso não for um blefe, e se isso se confirmasse, caso algum país de relevância forte, com material bélico, com uma força armada forte, se levantasse contra esse intento russo contra a Ucrânia. Então a gente tem muito a lamentar a continuidade dessa guerra e torcer para que isso se resolva de alguma forma aí muito brevemente, Vitor.